Olá, meus amados, boa noite! Olha só que maravilha! Eu sou o professor Fernando Santos, professor de análise linguística aqui do canal Educação. Estou aqui hoje substituindo a professora Flávia Leda. Ela está com um probleminha de saúde, não pôde comparecer e aqui estou eu, para trabalhar a transitividade verbal, conteúdo da nossa aula de hoje. Já quero mandar um abraço aí para a galera que está presente, hein? Patrícia Santos, boa noite, tudo bem, não é, Patrícia Santos? Tudo tranquilo, não é? Fernando Santos, substituindo a professora Flávia Leda, vamos lá para o nosso roteiro, turminha. Observa aí, ó. Qual é o objeto do conhecimento? A transitividade verbal. O que é que nós queremos para o nosso aluno ao final da aula? Como objetivo de aprendizagem, nós queremos que ele possa, aprender a transitividade dos verbos, e como eles se relacionam aos termos oracionais na progressão textual. Progressão textual. Você sabe que para um texto progredir, é necessário que nós utilizemos alguns elementos, alguns conectores, conjunções, pronomes, palavras sinônimas, os hiperônimos, palavras do mesmo campo semântico. E também, o verbo. É necessário que nós tenhamos conhecimento do verbo, quanto à sua transitividade, para que a gente possa perceber essa progressão, tá? Depois nós vamos fazer umas questõezinhas aqui e vai ficar tudo lindo ao final do horário. Prometo a vocês que lá no final do horário nós vamos estar sabendo tudo sobre transitividade verbal. Eu tenho certeza de que muitos de vocês sempre tiveram dúvida com relação a identificar um verbo como transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, intransitivo, verbo de ligação nem tanto. Mas verbo transitivo direto, objeto direto, verbo transitivo indireto, objeto indireto, isso aí tudo muitos têm dificuldade. E nós vamos tirar, essas dúvidas hoje aqui durante a aula. Quero que vocês participem, quero que vocês perguntem para que nós possamos terminar a aula com sucesso. Ok? Então vamos começar aqui. São 2 encontros que nós temos aqui hoje, 2 aulas seguidas. Vamos trabalhar aqui até às 8 o'clock, até às 8 horas. Vamos juntos aqui, meus amadinhos, Olha só, a transitividade verbal. A transitividade verbal. Muito bem. Quando se fala de transitividade verbal, é necessário que nós compreendamos a relação entre os termos oracionais, tá? É importante relembrar a classificação dos verbos quanto à transitividade ou predicação, tanto faz, transitividade ou predicação. Ou seja, quanto à necessidade ou não de um complemento a fim de totalizar o sentido do verbo na oração, tá? Às vezes eu tenho verbo que é de ação, mas ele não tem um sentido completo. Há necessidade de um complemento para ele. E aqui já vai um recado, tá?
Na língua portuguesa, nós temos 2 complementos verbais. Apenas 2, tá? Um chamado de objeto direto e um outro chamado de objeto indireto. As 2 únicas coisas que complementam o verbo são essas 2 aí. O objeto direto e o objeto indireto. Nada além disso vai complementar verbo. Beleza? E quando houver um objeto direto ou indireto junto a um verbo, este será transitivo. Verbo transitivo, portanto, é aquele verbo que pede um complemento. Tá? Só para ficar ligadão aqui, você vai ter o objeto direto e o objeto indireto. Tá? São os 2 complementos verbais. E ainda há uma subdivisão desses objetos. Existe o objeto direto pleonástico, o objeto direto preposicionado, o objeto direto interno, objeto indireto pleonástico. Mas isso não é assunto para a aula de hoje, tá? Isso não é assunto para a aula de hoje. Vamos lá, né? Vamos aqui. Na transitividade verbal, também chamada de predicação verbal, é bom que vocês saibam disso, viu? Transitividade verbal ou predicação verbal. Predicação verbal. Predicação verbal ou transitividade verbal. Cuidado, eu não estou falando de tipo de predicado. Eu não estou falando de predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Eu estou falando de predicação do verbo. Ou seja, o verbo necessitando ou não de um complemento, né, para produzir sentido. Beleza? E aí, a gramática preestabelece o seguinte. Na predicação verbal, eu tenho verbos de ação e verbos que denotam estado. Os verbos que denotam ação, eles são chamados de verbos nocionais, né? Nocionais. E aí você se pergunta, professor, o que é nocional? Não é na, é nó. Nocional é verbo que tem noção, sentido, né? E esse sentido, ele pode ser completo? Pode. Ele pode ser incompleto? Também pode. Além de nocional, existe também um outro nome que você pode atribuir. Verbos nocionais, ou também chamados de verbos significativos. Verbos nocionais ou verbos significativos, né? E aí ficou mais claro, né? Verbo significativo, verbo que tem significação completa ou incompleta. Sentido completo ou incompleto. E quais são esses verbos que são de ação? Quais são os verbos que denotam ação? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto e verbo intransitivo. Eis aí os verbos que denotam ação. Boa noite, Lindalva Rodrigues. Boa noite, Lindalva Rodrigues. Né? Está estranhando, Lindalva, né? A presença do professor Fernando hoje aqui. Eu estou aqui substituindo a nossa querida colega, professora Flávia Leda, tá bom? E nós estamos trabalhando hoje a transitividade verbal. Belezinha? Só para ficar anotado aí com você. E aí, turminha? Ah, professor, mas chegou a um ponto que eu tenho muita dificuldade, né? Nesse ponto aí eu tenho muita dificuldade. Eu lá sei o que é verbo transitivo direto, indireto, direto, indireto, intransitivo. Não sei, prof. Eu não sei.
né? Bem, pois vamos aprender aqui hoje, viu, turma? Olha aí, rapaz. Lândia Delmondes. Boa noite, Lândia. Lindinalva Rodrigues, né? Ok. Lindinalva, ok. Lândia Delmondes, Betânia. Ok. Vamos lá. Estamos juntos. Essa galera aí que está chegando, né? De onde é? Qual é a cidade, hein? Lindinalva, Lândia, de onde é? Diga lá para mim. Diga aí de onde vocês estão assistindo a aula. Professor, eu queria saber o que é um verbo não nocional. Bem, o verbo não nocional, ele também é chamado de não significativo, tá? São os verbos que denotam estado. E esses verbos que denotam estado chamam-se verbos de ligação, né? Verbo de ligação. Não são verbos que denotam ação. Vocês se lembram que quando vocês estavam naquelas séries iniciais e o professor perguntava quais são os verbos de ligação? Aí você já tinha de cós salteado. Ser, estar, permanecer, ficar, andar, continuar. Era ou não era assim? Hein, galerinha de Bom Jesus, de Jerumênia, de Miguel Leão, bom dia para vocês. Eu quero vocês participando, hein? Esta aula é muito importante, né, para cada um de vocês. Se quiser saber mais um pouquinho, né, dos aspectos linguísticos, vai ter que saber tudo sobre a transitividade verbal. Quando vocês forem estudar regência verbal, né, vocês precisarão da transitividade verbal. Sem saber transitividade verbal, infelizmente, a regência você não vai compreender. Tá? A regência verbal, ela gira em torno do assunto que nós estamos ministrando agora. Perfeito? Então, vamos lá. Verbo transitivo, verbo intransitivo, são verbos de ação, são verbos nocionais, são verbos significativos. Verbo de ligação é verbo que denota estado, é verbo não nocional, é verbo não significativo. Perfeito? Diga lá, perfeito. Diga aí, perfeito, prof. Eu vou dar mais um pouquinho aqui, hein? Nós fizemos aqui um esqueleto, né? Nós fizemos um esquema, né, para a transitividade. Ou seja, nós vamos trabalhar nesta noite tudo isso daí que vocês acabaram de ver no slide anterior. Você quer tomar nota? Verbo transitivo, verbo intransitivo é a mesma coisa que verbo significativo, é a mesma coisa que verbo nocional. É a mesma coisa. Mesma coisa. Sabe o que é a mesma coisa? É isso aí. Quando alguém falar, esse verbo be que é significativo, esta pessoa está dizendo que é um verbo de ação, que é um verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, está dizendo exatamente isso. Iracema Pinheiro, boa noite, doutor Iracema. Como é que você está por aí? Tem um caldinho hoje por aí, hein? Ai, 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 maravilha, hein? Vamos lá, galerinha. Professor, e o verbo de ligação? Meu filho, o verbo de ligação é aquele verbo que denota estado, viu? Denota estado.
ele é chamado de verbo não nocional. Não nocional, verbo não significativo, ok? Significativo. Belezinha? É a mesma coisa. Aí você vai ver que o verbo estar, ele pode ser de ligação. Mas, de repente, numa frase, ele pode ser um verbo intransitivo. E pode, prof. Olha, neném, a transitividade verbal, ela não é uma coisa fixa. Às vezes, um verbo, em um determinado contexto, é transitivo, mas, noutro, ele pode ser intransitivo, pode ser de ligação, né? Vocês sabiam que o verbo dar pode ser um verbo de ligação? Como é que é, professor? É. O verbo dar, normalmente, quando você o utiliza, ele é transitivo direto e indireto. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. É um verbo que pede dois complementos. Um sem preposição e o outro com preposição. Lindo, tudo lindo. Mas às vezes eu digo assim, olha, o Abdoral, né? O Abdoral deu um bom menino. O Abdoral deu um bom menino. Observa que esse verbo dar, nesse contexto, não é um verbo que denota a ação. Ele não denota a ação. Se o Abdoral deu um bom menino, você está dizendo que ele se tornou um bom menino. Que ele é um bom menino. Então aí é um verbo que denota estado. É um verbo de ligação. Cuidado, viu? Muito cuidado. Eu quero saber aí da turma que está aí ligada. A galera de Bom Jesus. Rapaz, Bom Jesus é bem aí, né? Eita, meu amigo. Né? Há uns 300 anos eu fui a Bom Jesus. Não tinha estrada, não. Rapaz, eu passei 12, 13 horas para chegar a Bom Jesus, meu amigo. Longe. Pense. Mas foi uma viagem gostosa. Né? Mas hoje está tudo lindo, né? Asfalto daqui para lá. Não sei se dá para ir. Dá para ir de avião, não sei se dá para ir. Acho que dá. Mas vamos lá. Vamos andando mais um pouquinho aqui. Esse slide em branco aqui eu não vou usar agora não, tá? Depois eu volto e utilizo esse slide em branco. Vamos lá, galera de Miguel Leão. Fala alguma coisa aí, diga pelo menos boa noite pra gente aí. Né? Galera de Bom Jesus, diga assim, oi, prof, estamos por aqui. Vamos lá? Diga, alô, tudo bem? Como vai? Tudo lindo? Tudo tranquilo? Diga. Vamos lá. Ó, verbos de ligação. Nós já sabemos, né, que são verbos não nocionais, são verbos não significativos, também são relacionais. Olha esse nome aí, relacionais. Então, são verbos que têm a função somente de ligar o sujeito ao predicativo. Ou seja, não possuem uma carga significativa autônoma, né? Servindo apenas como ponte entre o sujeito e uma... Eu vou botar bem aqui predicativo para ficar melhor. Predicativo, tá? Vou botar numa canetinha. Predicativo, tá? Predicativo. Servindo apenas como ponte entre o sujeito e uma característica atribuída a ele. Essa característica atribuída ao sujeito é o que nós chamamos de predicativo do sujeito, né? Professor, predicativo, ó, se você perguntar para sua mãe, bem aí, ou então para o seu avô, né? Antigamente, as pessoas, né? Na época do meu pai, quando meu pai se casou com a minha mãe, né? Já faz muitos anos. A coisa era mais ou menos assim. Os pais negociavam
o casamento dos filhos. Não sei se vocês sabem disso, né? Eles amigos se encontravam e diziam assim: ei, eu tô com o meu filho ali pronto para casar com sua filha. Aí E quais são os predicativos do seu filho? Rapaz, ele é muito trabalhador, é uma pessoa honesta, vai cuidar muito bem da sua filha. Ou seja, os predicativos, né, são exatamente as características, as qualidades, os atributos, né? Predicativo é isso. Então, se você chegar para mim e disser: professor, o senhor está lindo, isso aí é um predicativo, é um atributo. Mas se também você chegar e disser: professor, o senhor está antipático hoje, isso aí também é um atributo, não é? É um atributo. Então, atribuição dada ao sujeito, nós damos o nome de predicativo do sujeito. E, normalmente, quem liga esta atribuição ao sujeito é o verbo de ligação, né? A ideia central não está no verbo, ela está no predicativo, é na qualificação, é no estado, né? Existe o estado de permanência, existe o estado ocasional, aparente, permanente, estado de mudança. Estado de mudança, sim, meu filho. Se você diz assim, ó, você tornou-se padre, você tornou-se padre, ou seja, você virou padre, houve uma mudança, né? Você parece assustada, não parece? Você parece assustada. Esse parece é um estado de aparência, turma. Você vive, o menino vive triste. O menino vive triste. É um estado de permanência, né? Esse exemplo aí eu vou tirar porque não está adequado, tá? Esse quarto exemplo aí. Vamos lá. Ela é a mais antiga da empresa. Isso aqui é um estado de permanência. A temperatura está muito baixa nessa semana. É um estado ocasional, né? Não é algo permanente. Quando eu digo eu estou diretor, significa dizer que não é uma função permanente, né? Viu, Edilene Rodrigues da Silva? Tudo tranquilo, doutora Edilene? Né? Eu vou mudar só isso aqui. Você pareceu assustada ontem. É um estado de aparência. O menino vive... Vou botar bem aqui triste, tá? O menino vive triste. Pronto. Agora que é um estado de permanência, né? O menino vive triste. Esse vive aí é um estado de permanência, é um verbo de ligação. Eles ficaram felizes com a vitória. É uma mudança de estado. Eles não estavam, mas ficaram. Tá? É isso aí, turminha. Tudo tranquilo, né? Verbo de ligação. Então, verbo de ligação denota estado. Verbo de ligação denota estado. Ou estado de aparência, ou estado ocasional, ou estado de permanência, ou estado de mudança, tá? Estado. Nada de ação. Agora, né? Nós falamos do verbo estar, não foi? Ó, eu vou voltar bem aqui para vocês observarem uma coisa. Olha essa frase. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou na sala. Eu quero saber de vocês o seguinte. Em qual das duas o verbo é de ligação? Somente em uma delas o verbo é de ligação. Em qual delas
é de ligação o verbo? Diga-me, por gentileza. Na primeira ou na segunda? Vamos lá, Edilene. Me diga aí. Lindinalva, Lândia, por gentileza. Né? Diz-me aí, por favor. Vamos lá. Qual dos dois é de ligação? Na primeira ocorrência ou na segunda? Bora, galerinha de Jerumênia. Vamos, 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 vamos. Bom Jesus, vamos, 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 vamos. Quero vocês comigo, vamos lá. Participa, galera, vai, participa. Está terminando o primeiro momento, vamos para o segundo já já. E eu quero que vocês me digam em qual das duas o verbo é de ligação. Ninguém vai me dizer. Edilene, você não se habilita a dizer para mim? Tudo bem. Pois o Nandinho vai responder aqui. Na primeira, o verbo é de ligação. Ah, eu estou feliz. Beleza, Edilene. Perfeito. Aqui o verbo é de ligação. Tá? Nesta segunda frase, viu, Edilene? Na segunda... Beleza, Edilene. Tranquilo. Perfeito. Tranquilo. Né? Já visualizei aqui. Na segunda, eu estou na sala. Veja que aqui já é um verbo que denota ação. E quando ele denota ação, ou ele é transitivo ou é intransitivo. Eu vou adiantar aqui. Nesse caso, ele é um verbo intransitivo. Intransitivo. Vamos já ver aqui, verbo intransitivo, beleza? Então, vou andar mais um pouquinho aqui, já estou satisfeito. Vamos lá. Olha aí, verbo intransitivo, né? Verbos intransitivos são aqueles que não necessitam de complementos, pois já expressam ideias completas. Agora, toma cuidado com essa questão de ideia completa, tá? No início da nossa aula, eu falei para vocês que os verbos intransitivos são os verbos que têm sentido completo. Eles não precisam de complemento. E falei também que na nossa língua portuguesa só existem 2 complementos verbais. E os 2 complementos verbais são exatamente o objeto direto e o objeto indireto. Tá? As únicas 2 coisas que complementam verbos são objeto direto e objeto indireto. Nada mais na nossa língua complementa verbo. Nada mais. O que você pode ter, na realidade, é o seguinte. Você tem um verbo de ação, e você pode acrescentar a este verbo de ação uma determinada circunstância. Por exemplo, se eu digo assim, a Mariazinha caminhou. Aí eu digo, caminhou, tem sentido completo? Eu posso acrescentar algumas ideias aí, não posso? Pode. Mariazinha caminhou 2 horas, durante 2 horas, aí eu estou exprimindo uma circunstância de tempo. Mariazinha caminhou com dor nas pernas, né? Aí é um elemento, né, que demonstra, eu posso dizer, companhia, eu posso dizer, né? Mariazinha caminhou bem, o modo como ela caminhou. Mariazinha caminhou muito, dá uma intensidade, né, para o verbo caminhar. Então, são elementos circunstanciais. E eu quero deixar bem claro para você que elemento circunstancial não completa verbo. Tá bom? Então, vamos aqui, ó.
Os verbos intransitivos, eles não necessitam de complementos, porque já expressam ideias completas, tá bom? Olha o exemplo, Tassiana chegou. É uma mensagem completa. Não precisa de mais nenhuma informação para que seja compreendida. Cuidado com o que eu coloquei aqui. Não precisa de mais nenhuma informação para que seja compreendida a mensagem. Às vezes, é necessário ter mais alguma coisinha, mas não vai ser complemento verbal. Vai ser adjunto adverbial. Viu, galerinha de Gerumênia? Né? Verbos nocionais significativos ou plenos expressam uma informação e normalmente possuem uma ideia de ação, podendo também denotar processo ou fenômeno. Classificam-se em intransitivos ou transitivos, diretos, indiretos ou diretos e indiretos ao mesmo tempo. Eu vou fazer uma coisinha bem aqui para vocês, tá? Para vocês não mais esquecerem, tá? Eu vou apagar isso aqui, eu vou apagar isso daqui, para você visualizar um detalhe aqui. Olha aqui o que é que o Nandinho vai fazer. Você vai pegar um quem, vai colocar aqui o verbo, vai escrever o nome do verbo de novo, e você depois você vai verificar se você encontra algo ou alguém aqui na frase, tá? Você tem o quem, tem o verbo, tem a repetição do verbo e tem algo ou alguém. Esse quem é o sujeito. Aí vem um detalhe aqui, ó. Se na frase você não tiver nem algo nem alguém, esse verbo aqui vai ser um verbo intransitivo, viu? Intransitivo. Sempre que na frase você não encontrar algo e não encontrar alguém, é porque o verbo não transita. O verbo é intransitivo. Tá bom? O verbo é intransitivo. Por exemplo, eu vou escrever aqui o seguinte, ó. João chegou cedo, chegou ontem, chegou bem. Chegou bem. Pronto. O que é que vocês acham desse verbo aí? Analisem aí. Vocês acham que ele é um verbo que pede complemento? Você consegue encontrar algo ou alguém nessa frase? Vamos lá, ó. Eu vou colocar um olho no gato e outro no rato, tá bom? Né? Eu vou usar o quem, ó. Pegando essa frase, ó. Quem. Aí você vai citar o nome do verbo, tá? Você vai citar o nome do verbo. Quem chega, aí repete o verbo. Chega. Eu pergunto, existe na frase algo? Quem chega, chega algo? Edilene, diga aí para mim. Quem chega, chega algo? Nessa frase, existe algo ou alguém depois do verbo? Quem chega, chega, tem algo, tem alguém? 1 minuto na tela para vocês me responderem, enquanto eu tomo um gole d'água. 1 minuto valendo na tela.
Belezinha, galerinha. Rapaz, Edilene já disse que não. Plenamente eu concordo com você, Edilene. Não. Quando não houver algo ou alguém, eu quero lembrar, viu, Edilene, que algo ou alguém na oração, viu? Esse algo ou alguém é o que você chama de objeto direto ou objeto indireto, tá? Como não existe nem algo nem alguém, o verbo não transita. Porque o verbo só transita com objeto, com algo ou alguém. Como não existe nem algo nem alguém, o verbozinho lindo, o nosso verbinho, é um verbo intransitivo, viu? Intransitivo. O João é o sujeito. Esse cedo, o ontem e o bem são, sabe o quê? Adjuntos adverbiais. Adjuntos adverbiais. O primeiro indicando o tempo, o segundo tempo também e o terceiro modo, né? João chegou cedo, é tempo. João chegou ontem, é tempo. João chegou bem, é o modo como ele chegou. Perfeito? Perfeito. Lindo, lindo. E aí, prof? E aí, meu filho? E aí, meu filho? Que eu sei que você está compreendendo. O Nandinho sabe que você está compreendendo. Tá bom? E quando é que um verbo é nocional, professor? Quando é que um verbo é transitivo? Direto, indireto, direto e indireto. Bem, é assim. Preste atenção. Tá? Eu vou fazer aquele mesmo esquema para vocês, né? E vocês vão compreender, né? Assim que a gente voltar, né, do intervalozinho de 2 minutinhos, 3 minutinhos, para dar continuidade à aula, para o segundo momento, aí eu vou colocar. Mas antes vamos bater num papo aqui, né? Os verbos transitivos são verbos que exigem um complemento. Aí vocês já sabem, complemento é objeto. Se não for objeto, não é complemento verbal, é outra coisa, tá? Então, todo verbo transitivo exigirá um complemento para concluir o sentido. Eles transitam para um termo que completa o sentido da frase. Os complementos verbais são chamados de objetos. Né? Objeto direto, objeto indireto. E nós temos, né, 3 verbos transitivos. Quando é que o verbo é transitivo direto? Olha, todas as vezes que ele exige um complemento sem o auxílio de uma preposição. Muito cuidado, porque pode ser que você encontre uma preposição lá no objeto direto. O importante é você saber que o verbo não pediu preposição, tá? E o verbo, quando for transitivo indireto, ele vai exigir um complemento, mas obrigatoriamente o verbo irá exigir uma preposição. Agora, se o meu verbo pedir 2 complementos, um deles é com preposição, e o outro será sem preposição. É o chamado verbo transitivo direto e indireto, que algumas pessoas chamam de bitransitivo. Bitransitivo. Perfeito? Então vamos fazer só uma leiturazinha aqui básica. Verbos transitivos são verbos que exigem um complemento para concluir o sentido, ou seja, transitam para um termo que completa o sentido da frase. Os complementos verbais são chamados de objetos. Quando o verbo apresentar um complemento sem a intermediação de uma preposição, será chamado de verbo transitivo direto, e seu complemento será chamado de objeto direto. Quando o verbo chamar um complemento com a intermediação de uma preposição, será transitivo indireto.
e seu complemento será chamado de objeto indireto. Alguns verbos chamam simultaneamente dois tipos de complementos. O que se liga ao verbo diretamente e o que se liga por intermédio de uma preposição. São os chamados verbos transitivos diretos e indiretos. Eu faço já um esquema para nós aprendermos melhor esses verbos transitivos, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, mas eu volto já para acompanhar vocês. Fui!